Bom dia a todos os participantes do evento da First Imobiliária. É um prazer estar aqui conectado com vocês, mesmo remotamente. O meu nome é Alexandra Martins, sou a gerente executiva de relacionamento da empresa H&Co, a Global CPA Firm, um escritório de contabilidade e imposto de renda aqui no estado da Flórida. Nós estamos atuando no mercado há mais de 25 anos, com a experiência e know-how de investimentos vindo de estrangeiros para os Estados Unidos. Que tipos de estruturação, quais são os efeitos fiscais, te dando um guia e um apoio de como navegar o sistema tributário dos Estados Unidos, tá bom? Então eu só queria te dar algumas informações, vão ser resumidas, mas pode ter certeza que no final a minha informação de contato vai ser compartilhada com vocês para esclarecer qualquer dúvida adicional que possa vir à tona, tá bom? Então algumas informações de como que o sistema americano funciona. Diferente do que no Brasil, aqui não existe tributação sobre faturamento. Aqui o resultado da atividade, o lucro líquido, sempre que vai ser o fator a ser considerado, tá bom? Então é importante vocês terem essa ciência. Não é só, eu recebi X de aluguel, eu vou pagar quanto sobre esse aluguel. Não. Quais são as despesas que estão relacionadas a esse investimento imobiliário? E eu vou compartilhar com vocês uma lista de despesas, mas, por exemplo, os custos do IPTU, o condomínio, a associação, custos de contabilidade, jurídicos, manutenção, reformas, algumas viagens até para você verificar a condição do imóvel. E além disso, um fator grande que muita gente se esquece é a depreciação, que é um fator relevante que, para efeitos de imposto de renda, acaba te trazendo um benefício fiscal, tá bom? Então, se no final do ano o resultado desse investimento, com a depreciação, que é um lançamento não fictício, mas é um fator que você não vai sentir no seu fluxo de caixa. Então, pode ser que você gere um lucro na sua conta bancária, mas para efeitos de imposto de renda, gere um prejuízo no final do ano, tá bom? Então é só depois da depreciação, as despesas, o resultado disso seria tributado nos Estados Unidos, tá bom? Então esse é o primeiro fato. Daí como que qual a empresa que vocês utilizaram, qual foi a tributação dessa empresa, que vai meio que te guiar a saber qual é a sua carga fiscal, tá bom? Então uma LLC é uma pessoa jurídica mais utilizada para investimentos imobiliários, tá bom? Existe Corporation, Inc., são termos que talvez vocês já tenham ouvido falar. Mas a LLC é a mais comum, por qual razão? Porque ela é uma empresa híbrida. Então você sempre pode eleger o tratamento de C Corporation para uma LLC, tá bom? Então esse é um fato importante, porque você tem essa viabilidade de fazer essa mudança, tá bom? Então, nesse caso, quando vamos usar um exemplo de uma LLC que tenha dois ou mais sócios, tá? Então, múltiplos sócios. Esse exemplo eu vou utilizar, vamos dizer que houve 100 mil de rendimento de aluguel e 50 mil de despesas, incluindo a depreciação, tá? Então, o resultado foi um lucro de 50 mil dólares, tá? Então, quando você tem uma LLC com dois sócios, vamos usar o exemplo como se ela fosse utilizar a tributação padrão dessa LLC com dois ou mais sócios, que seria classificado como uma partnership, mais parecida com uma limitada. Então, é uma empresa transparente, onde a LLC não paga imposto, tá? Quem vai apurar esse imposto seriam os sócios, tá? Então, os sócios vão apresentar uma declaração de imposto de renda para apurar esse resultado. Então, o resultado que a gente falou foi 50 mil dólares. Então, vamos supor que cada sócio tem a participação de 50% nesse empreendimento. Então, 50 mil dividido por 2, tá? Então, 25 mil para cada sócio. Cada sócio vai apurar o imposto de renda ao nível de pessoa física desse resultado, que nos Estados Unidos tem uma tabela progressiva de 10 a 37%, tá bom? Eu posso compartilhar com vocês depois a tabela para você ver a cascata de valores, tá? Então, os primeiros 9.250 é tributado a 10%, os próximos 15 mil é tributado a 12% e assim por diante. Então tem uma tabela para você seguir, mas pelo menos você consegue enxergar que o resultado vai ser dividido em dois e daí cada sócio vai apurar o seu resultado ao nível de pessoa física. Então seriam 3 declarações de imposto de renda a serem apresentados nesse caso. Daí a segunda opção seria fazer a eleição de eleger o tratamento tributário de uma C Corporation.
A C Corporation não é uma empresa transparente, então todo o resultado, a atividade vai ser apurado ao nível da C Corporation. Então essa empresa vai apresentar a sua declaração de imposto de renda, faturamento, menos despesas, o seu resultado seria tributado num valor integral, não é dividido entre os sócios para propósitos de imposto de renda. O imposto de renda de uma C Corporation é 21%, tá bom? O imposto de renda federal fixo, não é mais progressivo, é uma tabela, um valor, uma taxa fixa, 21%. Outro fator para você considerar é aonde que o bem está localizado, para a gente poder fazer um levantamento de se incide imposto estadual ou não, tá? Isso que vai afetar o seu investimento, para você saber qual é a sua carga de imposto de renda, se estadual é aplicável ou não, tá bom? Esse fator, para você considerar, a C Corporation tem uma característica de bitributação. Aonde que acontece a bitributação? Você tem o imposto sobre o lucro líquido, tá? Do resultado da atividade. O segundo nível de tributação acontece quando o recurso for distribuído da empresa para o sócio, tá bom? Aqui nessa estrutura, essa distribuição, se não houver tratado para reduzir a carga de distribuição, teria um imposto de renda de 30% sobre dividendos, tá? Então acaba sendo um valor razoavelmente, pode ser carregado uma C Corporation, mas se você for reinvestir o dinheiro em outras atividades ou reaplicar outros investimentos, você não vai estar sujeito a esse imposto de dividendos por muitos anos, tá bom? E também você tem a flexibilidade de poder, é uma prática do nosso escritório, poder classificar o valor do seu investimento, o aporte que você fez para a empresa, como 60% como empréstimo e 40% como capital, tá bom? O que isso faz? Qual é o benefício disso? Por que a gente tem essa prática de ajudar os nossos clientes dessa forma? Essa divisão de capital e empréstimo, se você quiser ter mais flexibilidade com o seu dinheiro e acesso ao recurso, você vai poder tirar o dinheiro da empresa e reduzir o valor do seu empréstimo, tá bom? Ao invés do dinheiro sair da empresa e ser classificado como um dividendo. Então isso é um importante fator para você saber que você tem flexibilidade na empresa. Um outro lado que é importante você considerar é que se você quiser deixar um investimento até o momento em que você determinar vender o imóvel e ter um lucro alto, você não fez nenhuma distribuição de lucros da empresa para o sócio estrangeiro, você, no ano em que você vendeu o seu ativo, encerrar a conta bancária, você apresenta a declaração final da empresa, encerra a empresa, você pode fazer uma liquidação final, que em inglês é chamado um liquidating distribution, onde o recurso da empresa só vai ser tributado ao nível de lucro líquido e daí o resultado pode ser distribuído isento de tributação. Por que tem esse benefício? Porque você está fazendo essa distribuição final no ano em que você está encerrando a empresa, tá bom? Então, na minha experiência, muitos clientes optam por abrir uma LLC por investimento imobiliário que eles forem fazer, justamente para ter esse benefício de poder fazer o encerramento da empresa e distribuir o recurso sem ter o segundo nível de tributação, tá bom? Então são algumas estratégias que a gente está aqui para te ajudar a ter ciência de que essas opções existem, tá bom? Um outro fator que é muito relevante para vocês como investidores estrangeiros é considerar o fato, além de imposto de renda, como que é a parte de sucessão nos Estados Unidos, que seria a parte de transmissão causa-mortes. É um fator que, como estrangeiros, fazendo investimentos aqui, que sejam valores relevantes, tá? Como estrangeiros, vocês têm uma isenção do valor de mercado do seu investimento de $60 mil, tá? Então, para te dar um exemplo mais simples, um investimento de $1 milhão, se vocês vierem o proprietário vier a falecer, esse investimento, o valor de mercado de $1 milhão, teria uma isenção de $60 mil e a base tributável seria $940 mil. O imposto de transmissão causa-mortes é 40%. Tá bom? Então é basicamente metade do valor de mercado do seu investimento estaria sujeito a imposto de herança. Mas calma aí, não é o pior, é a pior das hipóteses, mas com o auxílio do seu advogado, do seu contador, você teria pelo menos a informação de como que você pode evitar essa tributação, que seria um mecanismo utilizado de
usar uma empresa estrangeira, uma offshore. Essa empresa, vocês, os investidores, pessoas físicas, seriam os proprietários diretamente das ações da offshore. E essa offshore, por sua vez, seria o sócio 100% integral da LLC, ou C Corporation. Essa empresa americana que seria o proprietário do seu investimento nos Estados Unidos, tá bom? Assim, por essa estrutura, você está sujeito a 0% de imposto de herança nos Estados Unidos. E a tributação dessa empresa americana seria, a única alternativa que faz sentido, é uma C Corporation. Essa C Corporation, como eu acabei de descrever, vai ter a tributação sobre o resultado positivo de 21%, tá bom? E daí, se aplicável os impostos estaduais, dependendo de onde seu investimento está localizado. E daí eu já expliquei a maneira de você poder reduzir a sua exposição para o imposto de dividendo, ok? Então, são esses fatores que são importantes para vocês considerarem, tá? Que tem diversas estruturas, cada um vai ter o seu próprio pró e contra, mas a gente está aqui para te dar essa informação, para você ter mais clareza de como que vocês querem seguir o seu caminho de investimento nos Estados Unidos. As coisas aqui não são difíceis, as empresas são abertas rapidamente, são encerradas rapidamente, são coisas que você pode no dia a dia tomar uma decisão e o governo está aqui para proporcionar uma facilidade para você fazer negócios aqui nos Estados Unidos. Estamos aqui para te dar um apoio, o meu escritório tem as portas abertas, eu estou à disposição, a minha informação de contato vai ser compartilhada. Eu sei que eu falei um pouco rápido, mas é só para você pelo menos ter uma ideia de como que poderia ser o efeito fiscal. Eu espero que tenha sido claro e eu aguardo o seu contato. Muito obrigada, um bom dia!